Olá pessoal, hoje estamos aqui com o primeiro episódio do Google Cloudcast, o podcast oficial do Google Cloud no Brasil, onde vamos discutir sobre transformação digital e a jornada na nuvem, com executivos e especialistas do nosso time e também convidados especiais. Eu sou Daniel Leite, executivo de vendas da equipe de Google Cloud e serei o seu apresentador. Eu recebo hoje o meu colega Adolfo Abreu, gerente de engenharia responsável por coordenar a implementação dos nossos projetos junto com um time de engenheiros e especialistas. Fala Daniel, tudo bem? É um prazer inaugurar a cadeira de convidado do nosso podcast. O prazer é todo meu, Adolfo. Hoje a gente vai falar sobre o grande desafio da otimização de custos e processos. Eu queria começar com algumas curiosidades que encontrei esses dias sobre o Google. Adolfo, você sabia que 40% do tráfego mundial de internet é transportado pela rede do Google e que o consumo de energia dos nossos data centers é 50% menor em relação à média da indústria? Cara, que fantástico isso, não? É a tecnologia fazendo a gestão da própria tecnologia. É isso mesmo. E isso acontece porque nós aplicamos machine learning para tornar esse gasto mais eficiente. E eu quis trazer esses dados para mostrar que internamente, ao longo da nossa jornada como empresa, nós sempre procuramos extrair o melhor dos nossos produtos, combinados com o máximo de eficiência. E é isso que as empresas estão tentando fazer nesse momento. Principalmente nesse clima de incerteza que nós estamos vivendo, né, que criou-se novos desafios para as empresas. As mudanças em como as pessoas trabalham e o que compram impactaram os mercados de maneira significativa. E algumas das empresas enfrentando não só paralisações, mas outras, por exemplo, enfrentando uma luta para acompanhar as demandas sem precedentes que o mercado está oferecendo a elas. Com certeza esse impacto bastante significativo no planejamento, na implementação de projetos foi visto. Adolfo, você e o seu time perceberam alguma mudança nos clientes que vocês suportam no dia a dia? Sim, com certeza nós percebemos, não só do ponto de vista pessoal, das pessoas e de toda essa situação que a gente vem vivenciando, que pelo menos para a nossa geração é sem precedentes, mas também para o mercado corporativo, né? Então, assim, à medida que as empresas vêm planejando o seu caminho, muitos precisam considerar como atender às necessidades nessa nova realidade e com recursos limitados. Imagina uma empresa que tem um data center próprio, por exemplo. E nesse momento está se vendo numa situação de crescer recurso computacional. Aeroportos fechados, dificuldade em processos de logística, falta de componentes eletrônicos e equipamentos, CPU, memória, disco, acabam impactando também na necessidade de atendimento a esses projetos. Porque se eu não consigo crescer o meu ambiente, eu não consigo atender uma maior quantidade de usuários. Para vocês terem uma ideia, a gente acompanhou o processo de descoberta dos nossos clientes e as decisões acabam sendo difíceis, principalmente sobre como alocar recursos devido a toda essa situação. Então, muitas dessas decisões não era só sobre gastar menos, mas saber quais projetos priorizar, mesmo que com um investimento limitado, para manter a continuidade dos negócios e garantir principalmente a longevidade da empresa. Mas como funciona isso na prática? Com certeza fazer a avaliação de quais projetos gerarão os resultados corretos para os negócios versus eficiência de custo me parece um desafio e tanto, não é? Pensa o seguinte, os clientes estão lidando com muitas variáveis nesse momento. As condições comerciais atualmente são imprevisíveis, onde as empresas precisam acompanhar as mudanças para poder sobreviver e prosperar. Para inovar rapidamente, as equipes de TI precisam de soluções que diminuam o tempo de lançamento dos projetos. É o que a gente chama de go-to-market. Além da agilidade e a escalabilidade necessárias para atender a qualquer situação. Ao mesmo tempo, existe a pressão para otimização dos investimentos ao máximo. E não são todas as empresas que têm um controle completo e detalhado dos seus gastos com tecnologia para poder tomar decisões sobre onde e como reduzir custos ou se faz sentido até investir em outras áreas estratégicas. A TI, ela precisa, e eu diria de forma urgente, ter visibilidade granular e ela pode contar com serviços inteligentes que eliminem essa suposição
de que a otimização de custos e recursos talvez não seja algo trivial ou simples de ser executado. Isso faz parte de um processo de governança e tem muito a ver com redução de risco e principalmente de gastos excessivos. Com certeza, ter fatos, conhecimento e práticas recomendadas na mão para saber como priorizar o investimento e, no final, claro, otimizar custo da melhor maneira possível, é o melhor dos mundos para não deixar nenhum dos pratinhos caírem, né? Baseado no que você tem visto com os nossos clientes, como é que foi a reação deles a tudo isso? E, no final, como o Google Cloud consegue ajudar nesse processo? Bacana. Vamos por essa seguinte linha de raciocínio. A nuvem, ela é mais do que uma fonte de custos. Quando você migra para a nuvem, você ganha a capacidade de inovar em grande escala. Você acelera o lançamento dos produtos no mercado e tem uma vantagem competitiva enorme, atendendo rapidamente às necessidades do teu cliente, do teu consumidor. A gente tem percebido que, no geral, a crise fez as empresas, Dani, acelerarem a sua jornada para a transformação digital. E isso não é uma surpresa, porque o ambiente digital ele fornece muito mais flexibilidade, agilidade, mas olha só, mesmo que adotando a nuvem de uma forma rápida faça sentido, também é importante tirar um tempo para analisar os principais conceitos antes de migrar ou de implementar uma aplicação em nuvem. Da mesma forma, se você já tiver aplicações rodando na nuvem, é claro que você vai querer auditar esse ambiente, você vai querer ter controle sobre esse ambiente, você vai querer saber se você está atendendo às principais regulamentações para seguir com o teu negócio adotando as práticas recomendadas. O objetivo de todo mundo é maximizar o valor comercial e otimizar os custos ao mesmo tempo. Esse é o melhor dos mundos. Mas é fundamental não esquecer da importância do uso mais eficiente e eficaz dos recursos da nuvem. Quando se trata de otimização de custos, existem muitas ferramentas e técnicas que as empresas podem usar. Mas olha só, as ferramentas elas são limitadas. Na verdade, esse processo ele é uma composição de processos, ferramentas e pessoas. No Google Cloud, nós vemos alguns pontos que, quando levados em consideração, eles podem ajudar bastante nesse movimento. Eu dividiria essa etapa de adoção em 4 tópicos principais: otimização de custos e processos através das pessoas, implementação de processos padronizados desde o início, visibilidade dos custos e saber exatamente o que priorizar. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de cada um deles. Primeiro, otimização de custos e processos através das pessoas. Bom, a gente sabe que, no fim do dia, tudo depende das pessoas. De nada adianta implementar as melhores práticas se as equipes não trabalharem de maneira integrada. É sempre legal formar um grupo entre os envolvidos das principais áreas para elaborar um conjunto de padrões para a empresa que determine a lucratividade, a confiabilidade e o desempenho e, principalmente, quais projetos conjuntos devem ser seguidos. Como prática geral, Dani, para as equipes de tecnologia, quando tocando determinado projeto, também é legal se reunir regularmente para analisar as tendências de uso e também ajustar as previsões conforme necessário. Agora, já movendo para o segundo tópico, quando a gente fala de implementar processos e padrões desde o princípio, existem N ferramentas de automação desses projetos, tá? Eu posso listar algumas delas aqui: o Cloud Deployment Manager, o Terraform e uma série de outros. Essas ferramentas, elas podem ajudar a criar uma proteção antes de você implementar um recurso em nuvem. E o que eu quero dizer com o termo proteção aqui, né? Quando a gente pensa numa esteira de projetos, num pipeline de provisionamento de ambientes em nuvem, é importante eu automatizar. Por quê? Porque durante o processo de automatização, eu posso pensar em parâmetros que vão provisionar, que vão disponibilizar de forma bastante rápida novos ambientes em nuvem, seguindo as regras pré-determinadas por mim, onde eu vou ter recursos computacionais dentro dos custos em que eu espero, onde eu vou ter tecnologias que têm aderência com o meu projeto.
Agora, uma pergunta, né? Qual seria um exemplo de processo de otimização que se deveria padronizar desde o princípio? Na minha opinião, definitivamente a implementação desses recursos. E aí uma outra pergunta para a gente refletir também. Os engenheiros, os desenvolvedores desses projetos, eles deveriam poder implementar todos os recursos que eles desejam? A gente sabe que a tecnologia é fantástica, nós como fãs da tecnologia sempre queremos utilizar o melhor a qualquer momento. Mas não necessariamente faz sentido algumas escolhas de tecnologia para os projetos em questão. Então, provavelmente, os engenheiros e os desenvolvedores deveriam estabelecer um controle de quais tecnologias e soluções eles vão utilizar. Então, a resposta seria não. Eles não deveriam utilizar de todos os recursos que eles desejam. E aí, assim, esse é um tipo de área em que a criação de um padrão desde o princípio pode fazer uma grande diferença. Também é importante estruturar os recursos para o gerenciamento eficiente desses custos. O melhor, na minha opinião, é adotar uma estratégia mais simples, que satisfaça os requisitos iniciais e depois adaptar a hierarquia de recursos conforme o projeto evoluir. Então, por exemplo, na nossa console de gerenciamento, você pode utilizar um assistente de configuração para seguir as recomendações e as etapas para poder criar um ambiente ideal para o teu projeto. Na hierarquia de recursos, por exemplo, você pode dividir em projetos, em pastas e em rótulos para criar agrupamentos lógicos de recursos que possam facilitar o gerenciamento e que atendam aos seus requisitos de atribuição de custos. Você me falou então sobre detalhes sobre otimização de custos, processos, pessoas e recursos para implementar os projetos de maneira mais eficiente. Mas eu estou empolgado mesmo para saber sobre os outros 2 pontos que você comentou. Como dar visibilidade aos custos, que é importante tanto para a área de tecnologia quanto para a área de operações de uma empresa, e como realmente saber priorizar cada projeto. Perfeito. Bom, vamos lá. Visibilidade dos custos é o terceiro tópico que eu listei aqui dos 4 que a gente se propõe a explicar. Então, assim, muitas equipes acabam, na prática, cara, se enrolando com esse ponto, mas uma grande vantagem do ambiente de nuvem é essa melhor visibilidade dos dados que estão em uso. Todo serviço em nuvem é monitorado e pode ser mensurado de forma independente. Porém, isso é uma faca de 2 legumes, como a gente gosta de brincar. Embora você tenha dezenas de milhares de SKUs disponíveis para você utilizar, cara, se você não souber quem está comprando os serviços e o porquê está fazendo essa compra, vai ficar difícil entender o custo total de propriedade, o que a gente chama de TCO. Que custo total de propriedade é esse? É claro que é o das aplicações e dos serviços implementados na nuvem. Esse é um problema comum, tá? A gente vê ele acontecendo de forma recorrente em muitas das adoções de nuvem que a gente tenta ajudar. Pensa que, se a gente voltar um pouquinho no passado e entender como os recursos computacionais eram provisionados, antigamente a equipe de finanças definia um orçamento fixo e depois comprava os recursos necessários para o projeto. Pô, mas Adolfo, quais eram as métricas utilizadas nessa definição de orçamento? Bom, a previsão ela é baseada em métricas como crescimento histórico, de repente necessidades específicas de um próximo mês, de um próximo trimestre, de um próximo ano ou até mesmo vários anos. Nenhuma compra era feita até que todos na empresa tivessem a oportunidade de se reunir e ponderar sobre o que era ou não necessário. Agora, esse tipo de investimento sempre foi baseado em CAPEX. Quando a gente está falando em adoção de soluções em nuvem, eu estou falando de um ambiente com um investimento baseado em OPEX, onde a equipe de engenharia, por exemplo, pode preparar os recursos como desejar para executar os serviços sem problema. A gente também observa que, para muitos clientes de nuvem, isso se torna uma espécie de terra sem lei. E aí, o que eu quero dizer com isso, tá? A engenharia, ela ativa alguns recursos sem as medidas de proteção padronizadas, como, por exemplo, thresholds ou limites de orçamento e alertas. Sem, por exemplo, olhar os preços apropriados para os recursos que eles querem utilizar para aquele projeto em particular e a regularidade para visualizar os custos
de um ponto de vista em que você acompanha de uma maneira muito mais proativa o quanto você está gastando, para que tanto a engenharia quanto o financeiro tenha visibilidade desses custos. Então, embora melhore a velocidade, não é realmente um bom ponto de partida para criar uma boa relação de custo-benefício para um serviço, ou seja, o valor que ele agrega, muito menos para a otimização dos gastos. Então, assim, nós percebemos que os clientes não conseguem identificar o custo de propriedade desses projetos em desenvolvimento e, principalmente, comparar esses custos com os projetos de produção, nas suas contas em nuvem, em seus ambientes, devido à falta de práticas padronizadas de marcação de preço. E quando a gente fala de nuvem, cara, a gente tem total liberdade de fazer essa marcação de preço e setar os limites que eu quero utilizar dentro da minha infraestrutura. Agora, olha só, em outros casos, os engenheiros eles provisionam instâncias em excesso para evitar problemas de desempenho e acabam tendo uma despesa considerável, tá, nos períodos fora do pico. E aí o que eu quero dizer com pico de processamento? Imagina uma empresa da indústria de varejo, um varejo online, por exemplo, que tem todo final de ano a adoção da campanha de Black Friday, Cyber Monday. É comum nesse período, lá para outubro, novembro, dezembro, até um pedaço de janeiro, os ambientes serem dimensionados pelo pico, porque eu quero atender da melhor forma os meus usuários, eu quero monetizar todo aquele investimento que eu fiz no meu aplicativo, no meu website e assim por diante. Agora, não é comum eu manter esse custo elevado ao longo do tempo, por todo o ano. Eu preciso fazer uma otimização desses custos, porque senão o resultado é um desperdício de recursos a longo prazo. Para a gente otimizar os custos de nuvem, é essencial, cara, criar padrões para toda a empresa quando aos tipos de recursos disponíveis e quando eles devem ser implementados. A gente também observa que isso acontece muitas vezes. E é uma pena que uma das características mais desejáveis da nuvem, a elasticidade, às vezes é entendida como um problema, quando não é, quando é simplesmente a gente poder estabelecer um processo mais ajustado de controle dos gastos. Então, quando acontece um pico inesperado em uma conta, por exemplo, algumas empresas elas consideram preocupante o aumento desse custo e fazem todo sentido. Se você não atribuir aos custos ou até mesmo às métricas de controle, por exemplo, transações processadas ou números de usuários atendidos, você não vai ter todo o contexto para poder implementar a tua conta em nuvem com mais segurança. Então é importante rever durante esses processos quais foram as variáveis que foram alteradas durante o teu consumo de nuvem. E aí, quando vem que os custos estão aumentando, os clientes logo atribuem ao aumento de um determinado grupo ou proprietário do negócio. Mas não tem bastante contexto, na prática, para fazer uma recomendação específica para esse proprietário de projeto. Aí a gente acaba passando o chapéu, não é verdade? A gente vai para as áreas que estão demandando estes projetos, pedindo para que cada um deles possa arcar com esses custos. Quando, na verdade, a gente poderia ter um processo mais acurado de gestão desse investimento. E aí, como quarto tópico, a gente tem que saber definitivamente o que priorizar, tá? Então, como a gente falou lá no começo, existe uma grande pressão para se adequar à demanda atual, para acelerar alguns projetos e até mesmo pausar outros. E isso gera uma grande euforia nas equipes que trabalham nesses projetos. Com muitas iniciativas ao mesmo tempo, talvez fique difícil priorizar as recomendações de otimização de custos e garantir que a empresa analise esses esforços de modo consistente. Sabendo qual vai ser o tamanho do esforço da engenharia e a possível economia de custos, certeza que é possível estabelecer as prioridades com mais facilidade. Alguns clientes passam anos se preocupando apenas com a inovação e a rapidez de migração. E, cara, com o tempo, os maus hábitos de otimização acabam crescendo e resultam em um grande desperdício. O budget poderia ter sido dedicado ao desenvolvimento de novos projetos, de novos recursos e no desenvolvimento da inovação.
E a compra de mais infraestrutura ou a contratação de mais engenheiros para aumentar a rapidez do desenvolvimento desses recursos acabaria sendo muito mais viável. Então, como mensagem final, é importante encontrar um equilíbrio entre custo e velocidade e, principalmente, entender as implicações de ir mais para um lado do que para o outro. Muito bem, Adolfo. Acho que esses pontos que você trouxe dão uma noção geral de onde e como iniciar essas conversas sobre eficiência, né? Muito obrigado. Para dar continuidade a esse assunto, no próximo episódio vamos falar sobre como a infraestrutura pode ter impacto considerável nos custos operacionais das empresas em geral. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado, Adolfo, pelas informações relevantes para a gente nesse momento. Para quem quiser mergulhar ainda mais nesse universo, nós vamos deixar alguns links de vídeos sobre gerenciamento de custos no nosso canal do YouTube, além de um white paper super completo que nós produzimos com todo carinho sobre o tema. Lembrando também que no Next On Air, nosso evento de 9 semanas que começou em 14 de julho, nós tivemos várias sessões que abordaram o tema eficiência de custo. Então, para quem ainda não se inscreveu, corre para o site, faz seu cadastro para conferir cada uma delas. Deixaremos esse link também na descrição desse episódio e por hoje é só. Espero que tenham gostado e até a próxima.